Pessoal, tudo bem? E aí, vamos para mais um vídeo de hoje. Hoje eu quero falar assunto muito importante, tá, pessoal? Hoje eu quero falar sobre crimes sexuais. Tá? O que são crimes sexuais? São todos aqueles crimes que têm conotação sexual. Tá? Em tese, de um modo geral, eles se consumam da seguinte forma: eles se consumam, tá, quando há um constrangimento da vítima. Essa vítima pode ser homem ou pode ser mulher. Tá? Então, não é um crime especificamente praticado só por homem, não. Se a vítima pode ser homem ou pode ser mulher. Como é que caracteriza? Quando a pessoa se sente intimidada, se sente menosprezada, se sente desrespeitada, desvalorizada, tá? Então, isso configura, assim, os crimes sexuais, que pode ser o estupro, tá? Que é onde tem o quê? A conjunção carnal, especificamente, o assédio, né, o assédio moral e o assédio sexual, tá? Que aí é decorrente do superior hierárquico, né? Como infelizmente a gente vê em ambiente de trabalho, tá? Onde tem aí o chefe assedia a funcionária de uma hierarquia inferior, né? Então o chefe chega, começa a cantar, a fazer gestos obscenos, enfim, adotar práticas para que a funcionária se sinta constrangida. Então, isso sim configura o assédio. Do mesmo modo, o assédio também, aí, o assédio moral, aí, né, decorrente de um constrangimento aí. Tá? Então, é muito importante a pessoa ficar sabendo. Infelizmente, nós homens, a gente não sabe escutar. Né? Acho que as pessoas, né, pessoal? As pessoas, de modo geral, mas especificamente os homens, não sabem escutar. Quando a mulher diz não, é não. Não adianta o homem ficar forçando a mulher a palpar, a agarrar. Não, se a mulher diz não, não é não. Então, as pessoas, os homens, de modo geral, precisam ter esse respeito, né, pelas mulheres. A gente, homem, precisa escutar mais as mulheres, né? Então, eu acho isso muito importante para o crescimento da nossa sociedade, das pessoas, de um modo geral, haver um respeito maior. Tá? Então, esse é um tema muito importante, muito delicado. A gente viu aí recentemente aí no Big Brother aí, pessoas aí sendo vítimas de constrangimento, de importunação sexual aí, uma coisa muito triste, lamentável, mas eu acho que inclusive teve gente aí que diz que não sabia, não achou que era, enfim, né? Mas polêmicas à parte, a gente precisa escutar mais as mulheres, é muito importante. Tá? O autor do crime pode ser o homem também e pode ser a mulher, e a vítima também, de todo caso. Tá? Inclusive, eu vou muito mais além que isso. Eu acho que a gente precisa de uma educação. Eu sei que pode ser clichê, todo mundo fala isso, mas eu particularmente concordo que sem educação não há progresso. A gente precisa da educação para só a educação que vai mudar as pessoas. Realmente, a educação nessa parte, eu acredito que seja uma educação de conscientização. Eu acho que as pessoas, acho que a gente pode dar mais palestras, mais cursos, no sentido de conscientizar mais as pessoas dos atos, né? Para que as pessoas tenham a consciência de que é crime certas práticas e que as pessoas eventualmente podem ou não fazer por maldade, fazer ou não por conhecimento ou desconhecimento. Tá? Então, é muito importante, né, para a gente eliminar essa barreira de que as pessoas digam, eu não conhecia, eu não sabia, não. Então, acho muito importante a gente divulgar, fazer essa divulgação, esse estudo, essa conscientização da massa popular, né, das pessoas, de um modo geral, para que evitem esse caso. Uma dica que eu dou muito importante, acho que a gente pode fazer é estudar aí esse caso com psicanalistas, psicólogos, terapeutas, o porquê disso aí. Recentemente tem até pessoas que dizem que a culpa é da mulher. Eu já presenciei casos, infelizmente, e eu vou te dizer, nem sempre, eu acho que a culpa nunca, de um modo geral,
é da mulher. O que acontece, de um modo geral, já vi casos, até conversando com mulheres, principalmente conversando com mulheres, que elas dizem, Rafael, mas eu travei, eu fui assediada e eu travei, não consegui me manifestar, falar nada ali, fiquei travada. E aí, se eu falasse alguma coisa, eu ia quebrar o pau, eu ia surtar, né? Aí ia botar assim, botar a boca no trombone, ela ia se descontrolar. Então, eu acho muito importante, lógico, a conduta do homem deve ser evitada, mas as mulheres, a gente não tem que cobrar das mulheres, que elas têm que ter postura, têm que fazer, acontecer. Cara, pessoal, cada mulher reage de um jeito, cada ser humano reage de um jeito, né? Ninguém é igual a ninguém. Lógico, tem mulheres que reagem, vão na delegacia, bota na internet, divulga, enfim, ou até agride muitas vezes os homens, mas tem mulher não, tem mulher que trava. Então, o ser humano não é uma máquina, não é uma coisa previsível. Né? Acho que se até uma máquina de vez em quando falha, porque nós, seres humanos, nós não vamos falhar. Né? Então, eu acho muito importante a gente estudar e orientar melhor as pessoas, não só os homens, mas como as mulheres, terem uma melhor educação emocional, intelectual, para que isso acabe. Porque senão, se a gente, eu acho que for adotar essa medida repressiva, sem educar realmente as pessoas, o que vai acontecer? Vai ser um preconceito velado. Os homens vão ter medo das mulheres, as mulheres vão ter medo dos homens, e, enfim, como já tem teorias já falando a respeito disso. Então, para que evite, né, esse preconceito velado, essa discriminação, tanto de um quanto do outro, por medo, por apatia, enfim, por uma série de circunstâncias, eu acho muito importante a gente educar, formar uma equipe técnica de pessoas qualificadas para estudar, para divulgar, para fazer um trabalho melhor, tá? Porque só assim acho que a gente vai acabar com essa e todas as formas de preconceito, de discriminação. Eu vi, para citar um exemplo, assim, particularmente, eu vi já uma matéria falando que os trapalhões de antigamente, se fosse hoje, não daria certo, por conta que a sociedade, logicamente, mudou. Né? E ali a gente tinha o caricato, né? do rapaz que era inocente, o outro era falado de negão e tal, Periconduro. Hoje em dia já seria homofobia, já seria preconceito, injúria racial, enfim. Tá? Então a sociedade mudou e a gente, de repente, por falta de experiência, de aprendizado, de conscientização, a gente não percebeu isso, né? Antigamente você via aí, hoje ainda mas hoje um pouco menos, talvez, as pessoas sofram preconceitos por serem negros, por serem homossexuais, né? Mas hoje em dia já existe o quê? Lei, já há uma divulgação melhor e muito maior da imprensa. Acabou com o preconceito? Não, infelizmente o preconceito ainda existe, mas à medida que a gente divulga, que a gente ensina, que a gente, sabe, eu acho que a sociedade tende a melhorar quanto a isso. Um outro assunto, assim, particularmente falando, que eu acredito, que eu vejo que a sociedade melhorou, pode ser que esteja enganado, tá, pessoal? Mas diante do círculo de pessoas conhecidas, assim, eu acho muito peculiar. Antigamente o pessoal falava mal do pessoal que vinha do Nordeste. Isso aí, é isso aqui, é aquilo e tal. E hoje em dia, não. Hoje em dia, eu acho muito importante os veículos de imprensa, de comunicação, de um modo geral, eles vêm falando sobre a força do povo nordestino, do caráter dele, de ser povo honrado, de ser povo trabalhador. E hoje em dia, pelo menos, eu não ouço ninguém falando mal do povo nordestino hoje em dia, mas, de repente, em 1990, eu me lembro, até início do ano 2000,
eu lembro que o pessoal ainda falava mal. Ah, pô, do Nordeste é isso. Não, hoje em dia, não. Hoje em dia, pelo que eu vejo, assim, de relacionamento de pessoas, enfim, pessoas que encontro na rua, enfim, todo mundo, hoje em dia, não. Hoje em dia, ninguém mais fala. Então, essa mudança veio para melhor. Então, eu acho muito importante a gente, pelo menos aqui no Rio, tá, pessoal? Então, eu acho muito importante essa conscientização, a mídia utilizar, falar sobre o tema, os governos estaduais, municipais, federais. Eu acredito que só com a educação, com a conscientização das pessoas é que isso vai mudar, tá bom? Diz aí o que você achou desse vídeo, se gostou, comente aí, curta